Hoje eu vou falar para você sobre uma lentezinha que não é nada inha. Olha o tamanho disso aqui. Essa aqui é uma Sony 200-600mm. Eu posso dizer facilmente para vocês que é um sonho realizado. Lente impressionante, não é pelo tamanho dela, é pelo que ela me entrega. Vocês vão ver algumas fotografias que eu tirei com essa lente que tem me impressionado demais, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui no canal o que uma teleobjetiva de ponta consegue te entregar. Primeiro, dá uma olhadinha no elemento frontal aqui, ó, 95mm, e eu tenho um filtro da K&F Concept ali na frente. Esse aqui é um CPL. Se você comprar uma lente como essa, a K&F Concept consegue te atender em filtros também. Olha aí, sem o filtro na frente, o tamanho desse elemento frontal dessa lente. Eu nunca tive uma lente com 95mm de elemento frontal. A 70-200-2.8 normalmente tem 82mm, que já é um elemento frontal bem grandão. E você pode achar que isso aqui não vai dar muito desfoque por ser uma f6.3 quando ela está em 600mm, mas ela dá mais desfoque de fundo do que uma 200mm em 2.8. Isso aqui dá um desfoque de fundo maravilhoso. Por que é um sonho realizado eu ter uma lente como essa? Quando a gente começa na fotografia, é muito comum assim, você se maravilhar com esse tipo de coisa, tipo, conseguir ver mais longe do que o seu olho. É algo um pouco inconsciente, assim, a câmera consegue avançar minha capacidade de visão. Eu consigo ler uma placa mais longe com essa lente do que eu consigo com o meu próprio olho. Esse tipo de coisa, assim, eu lembro quando eu era tipo um pré-adolescente, adolescente, já me encantava. É um momento anterior a eu entender fotografia, a eu saber por que eu gostava de fotografia. Essa capacidade de visão, realmente, de você conseguir enxergar mais longe do que com o seu próprio olho. A sensação que você teria ao olhar com um telescópio, você conseguir visualizar elementos do universo que com o seu olho nu você não consegue ver. Ou com um microscópio também, que aí seria uma lente macro. A mesma ideia, eu consigo ver mais próximo, né, nesse caso, do que com meu olho nu. Então, da mesma forma, uma lente teleobjetiva como essa de 600mm, ela expande a sua visão que você tem com o seu olho nu. E é algo muito inato, assim, meu pelo menos, de ter essa percepção de querer algo que conseguisse expandir minha visão. E essa aqui é inacreditável que ela consegue fazer. Por exemplo, dá uma olhada nessa fotografia que eu fiz da Lua. Parece uma foto quase com um telescópio. Você consegue ver detalhes da Lua que com o seu olho nu você não consegue ver jamais, né? Nem com a Lua muito próxima. Nos momentos que ela está muito próxima, você não consegue ver esses detalhes. E por isso, ela foi uma realização de um sonho. Algumas especificações da lente. Ela é uma lente que vai de f5.6 quando ela está em 200mm até 6.3. Então você pode dizer que é uma lente escura. Quando a gente está falando de lentes claras que deixam bastante luz passar, a gente está falando de lentes f2.8 ou com maiores aberturas, f2, f1.4, certo? Então você tem que levar isso em consideração. E como ela é uma lente para você fotografar normalmente esportes ou vida selvagem, que você vai ter um obturador bem curtinho para você congelar um movimento, você tem que considerar que o seu ISO normalmente vai estar alto. É muito difícil eu fotografar com essa lente em ISO 100. Então é muito importante você ter uma câmera também que trabalhe bem em ISOs altos. E ela vai de 200 a 600mm numa câmera full frame. Na A7 IV, por exemplo, que ela está conectada ali, que tem modo crop, que faz o crop de 1.5 vezes, e mesmo assim mantém 14 megapixels, você consegue fotografar em 300 a 900mm, equivalente a isso, né? Então, para esportes como surf, por exemplo, que você tem que se aproximar muito do atleta com a lente, você consegue um enquadramento muito incrível. Ela fecha o diafragma de f32 até f36, 200 e 600mm, e é uma lente que pesa 2 kg e 115 gramas, que é pesada. É difícil de você fotografar com essa câmera na mão assim? Eu não arriscaria fotografar uma corrida de rua inteira com ela na mão assim, porque uma hora o meu ombro vai cansar aqui, né? Mas você consegue. Se você tiver com ela no strap, você pega ela para fazer uma fotografia de um pássaro e já larga ela e já coloca no strap, você vai conseguir fazer na mão. Você tem
essa habilidade. Como eu falei, pesa 2,1 kg mais ou menos. Uma lente Nikkor, por exemplo, que eu já tive 70-200 2.8, pesa 1,5 kg. Então aqui a gente tem 600 gramas a mais. É um pezinho considerável, mas ela não foge muito do peso de uma 70-200 2.8. Você que tem uma 70-200 2.8, ela é parecida, ela é mais pesadinha, mas chega muito próximo. E como comparação, a gente pode citar aqui a Sigma 150 600mm, que também é uma lente full frame, teleobjetiva. Tem para Sony, tem para Nikon, tem para Canon, e aquela lente pesa 2,9 kg. Então, ela tem 700 gramas a mais do que essa aqui. Então, a Sony conseguiu fazer realmente uma lente muito leve pelo que ela oferece aqui, em termos de distância focal e abertura. Realmente é impressionante. Essa lente aqui, ela tem 3 modos diferentes de estabilização. Ela tem um modo de estabilização somente para panning, por exemplo, que aí ela estabiliza somente no eixo vertical. Então ela possibilita você riscar o movimento na horizontal e o vertical vai estar estabilizado, que é muito legal e funciona muito bem. Eu usei bastante esse método para fotografar durante o Ironman. Fiz todas as fotografias basicamente em panning e eu tive um aproveitamento bem legal de fotografias. Ela tem ainda um modo que ela estabiliza já no viewfinder, então você vê a imagem estabilizada no viewfinder, e ela tem um modo que ela não estabiliza no viewfinder. E é muito útil, por exemplo, para você que faz vida selvagem, que você não quer aquele delay, aquele atraso que leva a estabilização no viewfinder, se você está fotografando assuntos erráticos, ou seja, que ele pode ir para um lado, pode ir para o outro, você quer a velocidade máxima ali do EVF, que ele não seja estabilizado. E ela tem esse modo também, então tem esses 3 modos, que estabiliza no EVF, que não estabiliza no EVF, só na fotografia final, e que estabiliza pro panning. É realmente incrível. Outra coisa bem legal que você vê bastante também em lentes 70-200 top de linha, é que o foco, ele tem 3 opções diferentes aqui. O full, que fotografa do infinito até 2,4 metros, que é a distância mínima de foco dessa lente. Aí a gente tem de 2,4 metros até 10 metros e temos de 10 metros ao infinito. E isso é muito legal porque consegue deixar essa lente que já é extremamente rápida, mais rápida ainda para focar automático. Por exemplo, no Ironman eu estava fotografando os atletas em 600mm a uma certa distância de mim, então eu deixei a lente apenas de 10 metros ao infinito. Isso faz com que ela não tenha que descer dos 10 metros até os 2,4 e às vezes ficar fazendo um hunting, né? Uma pesquisa de foco quando ela se perde. Ela só vai focar de 10 metros ao infinito, que é muito útil nessas situações. Vai deixar a sua lente ainda mais rápida. Legal também que ela tem esses botões aqui, ó, que você pode colocar funções que você quiser para esses botões. Ela tem 3 botões, certo? Mas os 3 botões vão ser a mesma função. E por que isso acontece? Porque você pode estar fotografando com ela na vertical ou na horizontal e você quer ter o acesso rápido a esses botões. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei para ela fazer o modo crop. Então, se eu quiser que o assunto fique maior no enquadramento, isso pode ajudar a encontrar o olho mais fácil do animal ou da pessoa ali que você está fotografando. Eu consigo, selecionando aqui o botãozinho, qualquer um dos 3 está selecionado para ela virar uma 900mm, que é muito legal. Agora, um negócio também que é exclusivo dessa lente, que eu acho espetacular, é que o zoom dela é completamente interno. Ó, você está vendo aqui, ó, nada estende. Eu vou aqui, ó, de 200mm a 600mm com 2 dedos na lente só, num movimento único. Eu não preciso tirar a mão da lente e nada estende. E você não tem a modificação do balanço da lente. Ela está sempre balanceada aqui onde você está segurando com a sua mão no anel de zoom, certo? Que é muito legal. Um negócio que um youtuber internacional, Jared Polin, fala é que ele prefere o anel de zoom aqui mais próximo da lente. Nesse caso, deixa eu apertar aqui para ficar mais fácil. Nesse caso aqui, se você segurasse ela aqui, ela tem uma tendência a cair para frente. Então a Sony fez a distribuição do peso para você realmente segurar aqui no anel de zoom. Ela fica perfeitamente balanceada dessa forma. Ela não tem tendência nem cair para trás, nem cair para frente, independente se você está em 200 ou 600mm, certo? E olha a leveza que é esse anel. Estou em 200 aqui,
600, 200, 600, 200, 600. Cara, isso aqui para uma fotografia de esportes de rua é espetacular. Para surf também, porque se você principalmente está no modo crop, você está em 900mm aqui, é muito difícil você achar o seu assunto. Então você pode procurar ele no 200, aqui tá procurando, achou, põe para 600 rapidamente e você já está fotografando ele na distância focal mais longa da lente. O fato de ser extremamente leve e curto, né? Você tem aqui só, não deve ser nem 30 graus aqui, é realmente uma distância bem pequena aqui de 200 a 600, facilita muito se você vai fazer esse movimento bastante vezes aqui. Todas as lentes que eu já usei são mais pesadas que isso, certo? É muito, muito gostoso usar esse anel de zoom. Da mesma forma que o anel de foco é ainda mais leve, e o negócio legal é que ele é linear, ou seja, independente da velocidade que você girar aqui para achar o foco, ele vai mudar o foco de forma linear, não vai ser menos ou mais dependendo da velocidade, que é o que acontece normalmente em lentes que são focus by wire. Não sei qual que é a tradução para isso. Alguém coloca aí nos comentários. Talvez se tivesse um hard stop aqui, né, uma parada pro anel de zoom fosse mais interessante, mas não tem. Talvez isso pudesse ser útil para você ter um hard stop. Ele fica girando infinitamente aqui, né? Como a maioria das lentes modernas funcionam. Se alguém souber dizer por que não tem hard stops, também seria legal. Um negócio que eu achei bem interessante, mas não pude testar, porque eu não tenho os teleconverters, é que ela funciona com teleconverters 1.4 vezes e 2 vezes, que é algo raro para lentes mais escuras como essa f6.3, porque você, quando coloca um teleconverter de 2 vezes, você perde 2 stops de luz, certo? Então ela vai de 5.6 para f8 e de f8 para f11, certo? Em f6.3 ali tem mais um terço de stop que perde, fica muito, muito escura. E mesmo assim ela consegue fazer autofoco nas câmeras da Sony, que eu achei muito legal, muito massa mesmo. Importante dizer também que ela tem uma construção à prova de poeira e umidade. Mesmo assim eu comprei uma capa para ela, que cobre toda ela e cobre a câmera também, para eu poder fotografar na chuva, que às vezes eu tô fotografando uma maratona na chuva. Ela vai ficar ali 2, 3 horas pegando chuva direto. Eu não confio nesse weather sealing dela aí que vai ser tão bom assim quanto a Sony fala. Né? Eles não falam a prova de chuva, né? Para ser justo, eles falam a prova de umidade. Se isso significa que você pode deixar 3 horas na chuva, eu não sei, eu não estou disposto a testar assim, porque eu gosto muito da minha lente e eu ficaria desesperado se ela parasse de funcionar depois de uma chuva. Como eu falei para vocês, ela é uma lente pesada e a melhor forma que eu achei para utilizar essa lente é com essa cabeça aqui, ó, que também é da KNF Concept, que é uma cabeça gimbal. Então você tem total liberdade aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Ela fica aqui, ó, como se ela estivesse num gimbal mesmo. Olha só. Tá firme aqui, ó. E aí eu consigo com o colar girar ela e totalmente livre para girar ela para cima, para baixo, em qualquer ângulo, girar na vertical, na horizontal. Eu tenho total liberdade para usar a câmera e a lente como eu quero. Isso aqui é muito legal. Se você tem assuntos que se movem rápido, você consegue fazer panning muito bem, porque ela fica estabilizada, certo? Então, é realmente impressionante o que esse sistema aqui da KNF Concept consegue fazer. Eu devo dizer que eu não gostei muito de utilizar ela nos tripés da KNF Concept. Eu estou usando aqui com o Manfrotto porque a haste central não é fixa nos tripés da KNF Concept. E isso aqui, você tem que rosquear bem aqui para ela não se desrosquear quando você gira a câmera aqui, né? E o tripé da Manfrotto funcionou melhor. Eu vou entrar em contato com a KNF Concept para conseguir um tripé que funcione bem com essa cabeça. Eu quero um tripé que realmente funcione bem, porque eu gosto de utilizar os tripés da KNF Concept, mas no momento eu estou utilizando um tripé da Manfrotto aqui para utilizar essa cabeça, que é incrível, que eles desenvolveram, mas que eu não tenho nenhum tripé que eu gostei realmente de utilizar com ela. Eu esqueci de contar para vocês antes sobre o filtro, né, da KNF Concept que eles me mandaram. Ele é magnético, olha só. Eu só chego aqui e ele já está colocado. E se você quer tirar, você tira assim, certo? Olha que interessante, o coating da lente é mais quente e esse aqui é mais frio, né? Mas não interfere no balanço de brancos, é perfeito, assim,
A nitidez também se mantém com esse filtro aqui, funciona muito bem. E eles mandam também um UV, se você não quiser, por exemplo, um CPL na frente aqui, você pode usar apenas o UV. Porque esse aqui vai cortar um pouquinho de luz, né? Ele deve cortar, tipo, um stop, talvez, de luz, né? Tem que ter isso em mente, mas, pô, pra fotografia de esportes de rua, por exemplo, você tirar os reflexos da água no mar, por exemplo, ter cores mais vivas, mais saturadas ao natural, é muito legal. Eu tô usando direto, não tem perda de nitidez, não atrapalha o foco, é muito massa. E claro, como nada é perfeito nessa vida, eu diria que a crítica que eu tenho é pro pezinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse pezinho que vocês estão vendo aqui, ó, que você tem que utilizar ele, né? Você fixa a sua câmera através dele, você não poderia fixar aqui na base da câmera, porque a lente é muito pesada para você fixar pela câmera. Então ele tem o colar aqui, que gira livremente, que é muito legal, ó, você consegue girar ele 90 graus. Na verdade, você consegue girar 360 graus, né? Esse aqui, né? Ele gira livremente aqui para você utilizar como quiser. Só que não tem a arca Swiss, que é o mount, aquele padrão que usa na maioria dos tripés, como os KNF Concept. E aí você tem que botar um plate aqui. Isso é ruim porque às vezes você quer usar ela no monopé, aí você tem que tirar o plate para poder usar a rosca que tem aqui embaixo. E quando você quer usar nessa cabeça aqui, você tem que colocar o plate. Por isso eu já encomendei um pezinho pro colar, que vem com a arca Swiss que você compra no AliExpress tranquilamente. Vou deixar o link aí se alguém tiver interesse de comprar também. Mas fora isso, que lente espetacular, cara. Como eu disse, é a realização de um sonho. Não é uma lente barata, né? É uma lente que tá aí nos seus $2.000 lá na BH Fotos. Você encontra aí por 14, 15 mil reais aqui no Brasil, mas ela entrega pelo preço que ela pede. A Sony faz outras lentes teleobjetiva mais caras que essa aqui, por exemplo, a 600mm f4, que custa aí seus, acho que é $10 mil, algo assim, 10, 11 mil dólares, e também a 400mm f2.8, que também tá uns 11 mil dólares, que são muito mais caras que essas, mas se você olhar os reviews gringos comparando essa lente com aquelas, tem gente que prefere essa lente. Principalmente para a vida selvagem, o fato de você poder voltar para 200mm e encontrar o seu assunto facilmente é muito importante para esse tipo de fotógrafo. Claro que se você vai fazer uma fotografia de futebol, por exemplo, à noite, uma 400mm 2.8 vai fazer fotografias muito mais incríveis que essa aqui, que vai só até 5, 6, né? Vai ficar com bastante ruído. Mas, hoje em dia, com as tecnologias de remoção de ruído, que você consegue, com inteligência artificial, remover ruído, eu tenho dúvidas se lentes tão grandes quanto aquelas, tão caras quanto aquelas, vão ainda ter espaço, sabe? Essa lente aqui realmente é uma obra-prima da engenharia da fotografia. Bom, galera, era isso. Queria mostrar a lente para vocês aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham visto essa lente. Deixa o seu comentário, dê sua dúvida, deixa o seu like, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!